Sejam muito bem-vindos à aula experimental, né, da formação de analista de produtividade industrial. Eu sou o professor Michel Brasil e vou estar conduzindo junto com vocês essa aula experimental, onde eu vou explicar a estrutura, né, de como que funciona a nossa formação de analista de produtividade industrial, que é uma oportunidade única, exclusiva, a única formação, a maior do mundo, né? Já são milhares, mais de 5 mil profissionais formados aí com essa formação, tá? E eu vou te explicar nessa aula experimental como que tudo funciona, os benefícios que você vai ter, a estrutura que você vai receber, né? Como que vai ser as aulas, o conteúdo, né? O material que eu vou disponibilizar. Eu vou explicar tudo nessa aula experimental. E mais, você já vai ter um conhecimento aqui, né? Um aprendizado, você já vai receber aqui nessa aula, tá? Eu já vou te explicar várias coisas que você já vai conseguir aprender e aplicar, tá? Inclusive, aplicar, porque eu vou fazer até um exercício prático para que você já possa colocar aí em prática na sua fábrica, né? Aonde você trabalha, tá bom? Então, olha só, essa aula experimental, né? Como eu falei, eu vou explicar para vocês como é que ela funciona, tá? E ela vai ser em uma estrutura de um passo a passo, tá? A nossa formação, ela é um passo a passo, você vai receber do começo ao fim como que funciona. As minhas aulas, eu vou conduzindo ela no iPad, tá? Eu tenho o iPad aqui, está aqui na minha frente, além do notebook que está aqui, tá? Aonde eu vou conduzindo a aula num quadro branco aqui e você vai vendo aí. E aí eu vou explicando, tá? Eu não costumo seguir slides, tá? Eu tenho a minha estrutura aqui, eu vou criando mapas mentais e você vai acompanhando aí, tá? Mas você vai ter um PDF, nesse PDF eu disponibilizo todo o conteúdo aí, a parte teórica para você, além do mapa mental que você recebe e a planilha em Excel para você poder se aprofundar. Ah, e acesso à nossa plataforma, né, que é a mais moderna aí do mercado, tá? De melhoria contínua. Então, basicamente, é isso aí que a gente vai aprender. O que você vai ter, então? Você vai ter um passo a passo, tá? Você vai ter um passo a passo estruturado, aonde você vai se tornar, né, um profissional altamente capacitado para analisar uma estrutura produtiva de uma maneira assertiva e efetiva. Tá? Você vai conseguir identificar gargalos, oportunidade de melhoria, desperdícios, tudo isso você vai conseguir identificar na fábrica de uma maneira muito clara, objetiva, rápida. Rapidamente você vai conseguir fazer isso, tá? E com isso você vai valorizar o teu currículo para que você possa ter melhores oportunidades na empresa que você trabalha ou até em outra, né? Se você está buscando um outro emprego e também você vai conseguir aí almejar melhores salários, tá? Porque o profissional de analista de produtividade industrial está aí ganhando aí na faixa de 6, 7 mil reais, aí dependendo da empresa, né? Do porte da empresa também, beleza? E para quem que é essa formação? Pode ser para qualquer profissional da indústria, né, focado na indústria, que queira evoluir, crescer, tá? Mas, especificamente, aí, quem consegue aproveitar mais é o próprio analista de produtividade industrial, né? Se você tem esse cargo ou você está almejando ele, o especialista de produtividade industrial, coordenador de produção, um operador aí já mais experiente, né? Que já tem mais conhecimento de fábrica, um trainee, né? Um estagiário que está começando aí na área de engenharia de produção, tá? Um engenheiro de produção, engenheiro químico, engenheiro de alimentos. Então, todos esses profissionais e cargos similares, né, podem aproveitar e muito essa formação, tá bom? Então, serve para você também. Beleza, galera? Olha só, eu vou compartilhar aqui o quadro branco e aí você vai ver como é que a gente vai conduzindo as aulas, tá? Eu vou compartilhar aqui o quadro branco. Aqui, olha só. Então, essa formação eu chamo ela de FAP, né? Formação de analista de produtividade industrial. Deixa eu conferir aqui, ver se compartilhou ali certinho com vocês. Compartilhou certinho, tá? Então, eu coloquei ali, ó, capacitar profissionais aí para que eles possam analisar a estrutura produtiva de uma maneira assertiva. E nessa formação a gente vê o passo a passo, tá? A gente vai ver o passo a passo todo aí, e aí você vai impulsionar a tua carreira, certo? Você vai impulsionar ela. Então, como eu estava falando, FAP, formação de analista de produtividade industrial. A gente já formou milhares de profissionais aí em mais de 10 países aí espalhados pelo mundo, tá? Veja só, essa formação, quando você
finalizar ela, você vai ter várias características, né, habilidades que você vai acabar desenvolvendo, tá bom? Você vai aprender a mapear a estrutura produtiva, certo? Vai aprender a mapear a estrutura produtiva. Você vai enxergar de uma maneira muito clara gargalos, né, que são os limitantes da linha de produção, então gargalos. Opa, você vai enxergar de uma forma muito fácil aí gargalos, tá? Desperdícios. Você também vai enxergar oportunidade de melhorias, tá? E muito mais. Por isso que eu falo que você vai se destacar aí no mercado, né? Cara, você conseguir mapear a estrutura produtiva, são poucos profissionais que conseguem fazer isso, poucos, muito poucos. Enxergar gargalo, o pessoal até fala, mas muitas vezes o pessoal não sabe qual que é o gargalo, às vezes eles estão focados mais em máquina e esquecem que muitas vezes o gargalo está nas pessoas, na operação. Muitas vezes eles não enxergam isso e se focando em máquina. E às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, o problema está na operação. E a gente vai aprender tudo isso, tá? Os desperdícios, você vai aprender a identificar, a mapear eles e a desenvolver oportunidade de melhorias. O profissional que sabe fazer isso, ele já se destaca aí no mercado de uma maneira muito rápida. Ah, e ainda tem um ponto bem importante aqui, ó, que é gerar relatórios, porque você precisa, né, apresentar o seu trabalho. E a gente vai fazer isso aí por meio de relatórios, tá? E apresentações. Para que você possa se destacar aí na indústria. Agora, veja só comigo aqui o seguinte, você deve aí ter, eu só vou parar um pouquinho de compartilhar aqui, eu vou falar aqui um pouquinho com vocês. Você já deve ter assistido a Fórmula 1, né? Na Fórmula 1, o pessoal, eles analisam toda a estrutura, né? Eles analisam um milésimo de segundo aí na curva, né? Ele fez a volta, né? Ele completou a curva. Qual foi o tempo? Ele concluiu uma reta. Qual foi o tempo na reta? Ele fez o pit stop. Quanto tempo que levou? Ele leva para acelerar, certo? Só um minutinho que meu filho está me chamando no celular. Só um minutinho. Eu deixei ele sem a chave no apartamento, né? Daí ele estava pedindo a chave. Olha só, e aí, como eu falo para vocês, gente, a minha aula é assim, a gente não fica editando, tá? A gente procura levar numa maneira muito fluida, ó. O meu filho me chamou, como eu sabia que ele estava sem a chave, né? Eu já atendi aqui, já avisei onde estava a chave, tá? Então, minhas aulas são conduzidas assim, né? Assim, eu não fico fazendo edição, não, né? A gente vai tocando do jeito que tem que ser, tá bom? Eu acho que acaba sendo mais natural e tem uma retenção bem maior, tá? Então, as minhas aulas costumam ser assim. Então, olha só, na Fórmula 1, o pessoal analisa tudo, né? Todos os detalhes, eles verificam tudo, e a partir desses detalhes, eles conseguem identificar qual é o trecho da pista, né, que precisa melhorar, qual o trecho que está mais rápido, qual que está mais lento, eu preciso mexer na aerodinâmica, eu preciso mexer no freio, o que eu preciso fazer de alteração, certo? Mas como que eles conseguem chegar nessa conclusão? Porque eles analisam as informações, analisam os dados. Veja só, não é só você ter informação, você tem que ter informação e saber analisar ela, tá? Não adianta eu ter o tempo lá da volta e não saber analisar isso, qual a conclusão que eu vou ter a partir desse tempo que eu verifiquei, ok? Então, eu preciso ter os dados, tá? Eu preciso ter os dados e a partir desses dados eu saber analisar eles para tomar uma decisão a partir deles, certo? E isso a gente vai aprender na nossa aula, tá? Você vai para uma partida de basquete, você assistiu uma partida de basquete da NBA, cara, eles analisam tudo, eles sabem quem faz mais cesta de 3 pontos, de menos de 2 pontos, qual que é o percentual de acerto de cada jogador, se ele acerta mais do lado direito, se ele acerta mais do lado esquerdo, se é mais do centro.
se ele consegue, se ele arremessa mais pela mão, com a mão direita, com a mão esquerda, todos os detalhes, todos os detalhes. Se ele pega mais rebote, se ele faz mais assistência, né? Tem todos os detalhes, e aí a partir desses detalhes que se toma a decisão, olha, nós vamos atacar pelo lado esquerdo, nós vamos atacar pelo lado direito, nós vamos fazer essa jogada, aquela jogada, tudo a partir dos dados. Dados, a gente precisa ter dados. Na fábrica é a mesma coisa. Nós precisamos ter os dados da fábrica, né? Como que ela está fluindo, acontecendo, né? Os parâmetros, os principais parâmetros da fábrica, para que a partir deles a gente possa analisar a estrutura produtiva e tomar as decisões que a gente precisa para poder melhorar a fábrica, deixar ela mais otimizada, mais lucrativa, certo? É a mesma coisa. E aí eu vou verificar temperatura, pressão, vazão, diâmetro, largura, né? Eu vou verificar ao longo do tempo tudo que está acontecendo na fábrica. Então, é a mesma coisa, né? Só que muitos profissionais, muitas fábricas acabam deixando de lado. E quem consegue fazer isso, quem faz, quem sabe fazer, acaba tendo uma vantagem aí muito grande, tá? A empresa tem uma vantagem competitiva e o profissional acaba ocupando melhores cargos, né? Tendo melhores salários. Eu vou compartilhar aqui a tela novamente, tá? Vou compartilhar aqui o quadro branco de novo. Ele já está aparecendo? Oi, está aparecendo. Aí, então, a gente tem, olha só, na fábrica, ó, eu tenho a fábrica, né? Eu tenho a fábrica, onde ocorre a transformação. E, para que essa transformação aconteça, eu tenho matéria-prima entrando na fábrica. Eu tenho também aditivos entrando na fábrica. Eu também tenho embalagens, enfim, os suprimentos aí, né, ingredientes, né, e tudo mais aí entrando na fábrica, vai entrar lá a matéria-prima, eu vou ter lá dentro da minha fábrica, eu vou ter as minhas máquinas e a transformação vai acontecer e eu vou ter os meus produtos, subprodutos, resíduos que vão sair da fábrica. Mas para que essa produção aconteça, eu vou ter também ali, né, eu vou ter pessoas, né, eu vou ter as minhas máquinas, né, como eu tinha colocado ali, eu vou ter recursos energéticos como energia elétrica, como vapor, como água entrando na fábrica, enfim, eu vou ter toda a minha estrutura entrando na fábrica. E aí, o analista de produtividade industrial, ele tem que saber identificar tudo isso, tudo que entra na fábrica, quais são as proporções, quais são os diferenciais, aonde que gasta mais, aonde que gasta menos, aonde que está o maior custo de produção, aonde que não está, aonde que eu tenho maior problema, maior dificuldade, onde que eu tenho mais pessoas, onde que eu tenho menos, aonde que as pessoas estão mais produtivas, aonde que não estão. Tudo isso o analista de produtividade industrial precisa saber. E existem técnicas, ferramentas, e é isso que nós vamos ver na nossa formação. Nós vamos ver na nossa formação essa estrutura aí. Tá? E imagine você, né, de posse dessas ferramentas aí, né, sabendo, conhecendo todas essas ferramentas, certo? Todas essas ferramentas para analisar a estrutura produtiva. E daí, a partir disso, você conseguir identificar os problemas que tem na fábrica. Ou se você tem as ferramentas, você consegue, de uma maneira muito fácil, enxergar, né, esses problemas. Você vai conseguir enxergar gargalo, né, como eu tinha falado. Porque você fez a análise. Você fez o dever de casa, né? Você vai conseguir, de uma maneira muito fácil, aí, enxergar gargalos, como eu falei ali para vocês também, os desperdícios, oportunidades.
os erros, as falhas, tá? Isso aqui, gente, toda fábrica tem isso aqui, gargalo, toda fábrica tem desperdício, toda fábrica tem oportunidade. O que acontece é que muita gente não sabe enxergar, a maior parte dos profissionais não sabe identificar, não sabe mensurar, não sabe validar. Ou aquele ali é um problema que vale a pena a gente investir um tempo para resolver aquele problema, que vai nos trazer retorno financeiro, vai aumentar a produtividade, vai aumentar a capacidade, vai aumentar a qualidade do meu produto final. Muitas vezes o profissional não consegue, não tem as ferramentas necessárias para fazer isso. Mas na formação, a gente vai ver tudo isso, tá? Toda essa estrutura aí você vai conhecer, tá? Aí você já fica imaginando, né? Pô, e aí, se eu tivesse posse, né, dessas ferramentas todas, né, como que seria? As vantagens competitivas que eu teria lá no meu local de trabalho. Ok? Tá entendendo? Olha só, essa aula, como está aberta, né, é uma aula experimental, você pode deixar a tua dúvida aí, tá? Pode deixar a tua dúvida e assim que eu verificar, né, eu vou lá e respondo, né, para tirar a tua dúvida, tá? Então, você vai, tá? Vou até escrever aqui. Você vai, com a formação, analisar, né? Analisar, deixar analisar de maneira efetiva e assertiva a fábrica e vai se destacar. Não tenha dúvida disso. Porque isso aqui foi o que eu mais me destaquei, né? No período que eu trabalhava na BRF, trabalhei lá por mais de 10 anos, né, na BRF, como engenheiro de processo, coordenador de processo, liderando equipes, liderando processos, desenvolvendo projetos, melhorias, grupos de trabalhos, né, em diversas áreas, fábricas, né, eu percorri boa parte do estado, principalmente Santa Catarina, né, nas fábricas da BRF, trabalhando com isso, tá? E aí depois, nas consultorias, nos treinamentos, depois que eu saí da BRF, como Aurora, JBS, Pouco Brasil, né? Precisamos trabalhar na vida plástica também, tá? Então, todas essas empresas que eu falei, quando eu fui implementar alguma ferramenta, alguma técnica, a base é análise de dados fábrica, tá? E você vai aprender. Eu vou pegar todo o meu portfólio, toda a minha experiência, né? Eu vou colocar não, né? Já coloquei nessa formação, tá? Para que você também tenha. Tá? Tudo aí que eu levei mais de 20 anos, né? Levantando dados, informações, você vai receber aí durante as aulas, tá? E conteúdo, olha só, vou mostrar aqui uma visão geral do conteúdo que você vai receber, tá? Na formação. Deixa eu ver se está tudo ok ali. Certinho. Olha só, conteúdo. Então, o conteúdo, olha só, são 7 pilares, tá? 7 pilares que você vai receber aí. Esses pilares, eles se somando, vão te dar aquela estrutura que eu te falei lá, né? Para analisar de forma assertiva a fábrica, tá? Então, são 7 pilares que nós vamos trabalhar. O pilar número 1 que a gente vai trabalhar é a melhoria contínua, certo? Melhoria contínua. E seus métodos. Ok? O que você vai ver nesse primeiro pilar? Aqui eu explico como é que funciona a melhoria contínua, por que a gente tem que trabalhar em cima dela, e aí você já vai começar a conhecer os desperdícios ali, tá? Você já vai ter uma visão de Kaizen, uma visão de PDCA, você já vai ter uma visão de desperdícios. Aqui nesses desperdícios, eu vou te explicar como é que você faz para já começar a identificar as lacunas que você vai utilizar para melhorar a tua fábrica, certo?
O segundo pilar, você vai aprender a descrever a estrutura produtiva. Essa é uma parte que eu gosto bastante, que aí você tem que ir ao Gemba, né? Ir na fábrica. Aqui eu vou explicar para você como é que faz para estudar a linha de produção, uma fábrica. Como é que você faz para levantar as informações, para que você possa identificar o que é importante, o que não é, como é que é o fluxo da produção, para onde que vai, qual que é a sequência, né? O passo a passo da fábrica, equipamento por equipamento, etapa por etapa, processo por processo. A gente vê isso aí na parte para descrever a estrutura produtiva. Vejo que esses pilares aí, né, eles vão sendo implementados para que você possa realmente analisar a estrutura produtiva, tá? Então, você vai analisar a estrutura produtiva de uma maneira focada, né? Focada, olha só que eu coloquei ali, ó, na melhoria contínua, não é analisar por analisar, não é focado para identificar oportunidades ali, tá? Então, número 3, pilar número 3, a gente vai aprender a coletar e processar as informações. Tá? Coletar e processar as informações. Da fábrica. Certo? Coletar e processar as informações da fábrica. Então, tipo, temperatura, pressão, vazão, largura, comprimento, essas informações, velocidade, essas informações, tempo, né? Você vai aprender a coletar e processar. Porque não é só assim, beleza, vou lá e vou sair coletando. Não, gente. Tem um método para isso. Tem um método assertivo para você coletar dados da fábrica. A gente, inclusive, usa uma planilha Excel para poder fazer isso. Tá? 4, pilar de número 4. Veja que a gente vai olhando, né, toda a estrutura aí. O pilar 4 é cronoanálise industrial. Aqui a gente vai verificar toda a estrutura de tempo. Toda a estrutura não, o principal, né, o base, né, para você verificar tempos de operação, cronoanálise. Tá? Métodos e tempos. Tudo. A gente vai verificar como é que você faz para medir o tempo de operação, as atividades dos operadores, quais atividades que eles estão fazendo, né, quanto tempo que ele está levando, né? Então, tem todo um passo a passo. A gente vai ver como que a gente faz isso. Por quê? Porque a partir daqui a gente consegue otimizar a equipe, gente. Otimizar a equipe, as atividades da equipe, certo? Com a cronoanálise. Pilar número 5. O número 5 são indicadores industriais. Indicadores industriais. Tá? Os indicadores, eles também refletem o que está acontecendo na fábrica. Por isso já está aí o próprio nome falando, né? Indica, certo? Então, nós vamos ver indicador de capacidade, indicador de produtividade, indicador de qualidade. Nós vamos verificar tudo isso aí. Como que faz, como é que se calcula, como é que se analisa, como é que se escolhe, como é que se apresenta um indicador. Não é assim, pô, esse aqui é um indicador e deu. Não. Por que esse é um indicador? A gente não vai colocar lá 50 indicadores para você analisar. Não, nós vamos trabalhar com os principais. E como é que eu descubro quais são os principais? Isso você vai aprender na formação também. Tá? Nós vamos aprender isso aí na formação. Como é que eu escolho os principais indicadores aí para estar trabalhando. Certo? E número 6, estatística industrial. Tá? Número 6, estatística industrial. Aqui você vai aprender a analisar os números. Tá? Uma vez que eu identifiquei as informações que eu coletei, que eu processei, que eu estou analisando, eu vou usar estatística. Eu vou usar estatística. Deixa eu arrumar aqui que ficou feio. Eu vou usar a estatística para analisar a estrutura. Porque aí eu vou
vou trabalhar de uma maneira mais efetiva, né, gente? Não vou ficar perdendo tempo, certo? Eu vou direto naquilo que vai me trazer resultado, tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar, que eu vou mostrar a planilha aqui em Excel para vocês. Deixa eu pegar a planilha em Excel aqui, porque ela tem essa aqui que está aberta. Aí a gente trabalha com essa planilha aqui no Excel, que eu vou mostrar ela para vocês. Se eu achar ela. Cadê a planilha? Só aqui. Não estava aberta. E aí, agora vai. Essa planilha aí, ó. Tá? Essa planilha é uma planilha básica, mas que resolve todos os nossos problemas. Ó, eu vou entregar elas para vocês, né? Vai estar incluso aí quando você acessar, entrar na formação. Você vai aprender, olha, analisar, pegar dados, você vai verificar a média, a mediana, a variância, né? Os desvios quartílicos, né? Você vai aprender a fazer comparações, olha aqui na outra aba, comparações, gráficos de controle, que é top, a parte de defeitos também. Tá? Então, toda a parte de estatística aí, você vai aprender para analisar a estrutura produtiva. Muito legal, muito bacana, bem simples de usar, nada complexo, mas aí, como eu falo para vocês, né, o mais importante é saber analisar, tá? Você tem que saber analisar, não adianta ter só o número, não adianta ter só o número, ter só a média, o desvio padrão, ter a variância, você tem que saber analisar e, olha só, a partir dessa análise, você extrair o que você vai fazer. Extrair o problema, extrair a causa do problema e definir o que você vai fazer, certo? Não adianta só analisar por analisar, né? Você tem que extrair o problema e extrair a causa. E mais, né? Verificar qual que é o principal problema, qual é a principal causa, tá? Olha só, esse aqui é um gráfico de controle, ó. Olha só, aqui é um gráfico de controle, onde você escorre aqui as informações da fábrica e projeta o gráfico de controle. Então, para você, ó, um exercício prático aí, ó, olha só, você coleta dados da fábrica, como nesse caso aqui, olha só, coletei dados do meu processo 1, processo 2, pressão em ATM. Então, pressão no processo 1, processo 2. E aí eu quero comparar. Eu quero saber se o meu processo 1 é diferente do meu processo 2. Ou até se eu quero saber se eu tenho meu processo atual, está nessa situação, com essa pressão, e eu fiz alterações, eu fiz melhorias na minha fábrica, e eu quero saber se melhorou. E aí, então, eu vou comparar a pressão que acontece dentro do meu sistema no processo 1 e no 2, que é depois, né, pós-melhoria. Ah, já fiz a melhoria, estabilizou, acompanhei, coletei informações, agora eu quero saber o resultado. E aí você consegue fazer essa comparação, tá? Mas antes você vai ter que coletar os dados, colar aqui no Excel, né? Copia aqui, automaticamente você já vai ter os resultados aqui, ó, tá? E os gráficos de controle aqui, ó. O gráfico de controle do antes, primeiro, e o número 2, o depois. Esses pontos aqui, ó, acima da linha vermelha ou abaixo da linha vermelha, em um gráfico de controle, é considerado um ponto crítico. E aí ali a gente precisa identificar e descobrir, né, na verdade, o porquê que aconteceu esse problema aqui. A gente tem que descobrir e eliminar, certo? E aí a gente vai explicar lá na aula, né? Eu explico como é que funciona isso, tá? No gráfico de controle. E aqui é um box plot, tá? Que você vai ter acesso também, olha, box plot, comparando o problema 1 com o problema 2. E aqui a gente consegue ver, ó, que a média do problema 1 é maior do que a média do problema 2, olhando aqui pelo gráfico. O gráfico box plot, tá? Então, basicamente, gráfico de controle é isso, ó, você coloca as linhas de limite máximo, limite mínimo, e coloca os pontos aí ao longo do tempo no gráfico. Aqueles que estão oscilando muito ou ultrapassando os limites, a gente tem que parar, analisar e resolver, né? Resolver, eliminar o problema ali para resolver, né? Desenvolver soluções, tá? Então, isso aqui é a planilha que você vai ter acesso aí
assim que você efetivar a tua inscrição, tá? Deixa eu voltar lá no quadro branco. Voltando no quadro branco. Quadro branco aqui. Certo? Então, esse daí é o nosso pilar número 6. E o pilar número 7, que é muito importante, é apresentar os resultados. Certo? Apresentar os resultados. Então, gerar relatórios e apresentar. Opa, apresentar resultados. Os resultados. Ok? Isso aqui é primordial, gente. Isso aqui é primordial. Apresentar resultados. Tá? Apresentar aí os resultados é extremamente importante. Tá? Quem que hoje se destaca no mercado? Quem apresenta os resultados. Quem está na mídia, digamos assim, né? Quem está se destacando, quem está aparecendo. Dificilmente aí um gerente, o dono da empresa vai enxergar uma pessoa que está lá escondida. Pô, aquele cara está lá na casa dele, está escondido lá no quarto, ninguém vê ele, mas eu acho que ele deve ser bom, eu acho que ele deve saber fazer um gráfico de controle, eu acho que ele deve saber fazer um gráfico de Pareto, né? Eu acho, eu tô achando que o cara assim é bom. Cara, isso aí vai ser raro, né? É raro. Você tem que estar expondo, apresentando, olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso daqui, eu apresento, eu sei analisar um indicador, né? A gente vai te ensinar a fazer isso, tá? Você vai aprender a apresentar relatórios, a apresentar gráficos, a apresentar indicadores de processo. A gente explica isso tudo na aula, beleza? E aí, só para finalizar aqui, eu fechei os 7 pilares de conteúdo. Você vai ter acesso aí, né, deixa eu só passar aqui para. Olha só. Você vai ter acesso, quando você entrar na nossa formação, você vai ter acesso também à nossa plataforma, tá? Porque as aulas estão dentro da plataforma. A Lean Fast Play, essa que está aparecendo aí para vocês. Tá? Essa que está aparecendo aí, a Lean Fast Play. E olha só, tá? Daí tem toda a estrutura, né? Os conteúdos, é tipo Netflix, né? Vai aparecendo os cursos, as formações, workshops, nossa, tem tudo aqui. Você vai ter acesso a 2 bônus, tá? Um bônus, os 7 desperdícios, que são aqui, ó, são 7 aulas para você assistir aqui, ó. Uma aula para cada desperdício, eu explico detalhadamente como é que você identifica o desperdício e como é que você elimina ele, tá? Na fábrica. Então, desperdício de espera, movimentação, transporte, estoque, o desperdício de processamento extra, defeito, superprodução, tá? Os 7 principais desperdícios que a gente vai trabalhar. Olha, tem a questão da playlist e tal. A ideia está aqui, ó, tá? A formação de analista de produtividade industrial você vai receber aqui, ó. Antes você vai ter outro bônus, que é as 7 ferramentas da qualidade. Deixa eu chegar nela aqui. Aqui, ó. 7 ferramentas da qualidade, tá? Também você vai ter acesso. São 7 aulas, tá? Cada aula, uma ferramenta. Histograma, como que você faz para representar dados na indústria, diagrama de causa e efeito, gráfico de dispersão, gráfico de controle, gráfico de Pareto e ficha de controle, tá? Uma aula para cada ferramenta. E aí a formação está aqui, ó, olha só. Você vai clicar nela, clicou, entrou no módulo, e aí você já tem as aulas aqui, ó, 7 aulas, mais ou menos aí 1h40, 2 horas, tá? De aula cada uma, tá? Tem aula que até passou um pouco de 2 horas. Olha só, tem todas as aulas aqui. Você vai clicar, por exemplo, em uma das aulas e vai ter acesso lá direto na aula, né? Para você assistir, vai ficar ali a playlist aqui na sequência ali para você, para você verificar quais são as aulas que você quer, né? Da sequência, tá? Então tem toda a estrutura aqui das aulas para você, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Ele deu uma travadinha aqui, porque daí eu estou compartilhando, né? A gente compartilha a tela aqui, ele dá
dar uma travadinha, que daí fica mais pesado, né? Durante a aula. Mas pode ficar tranquilo. E quando você não está gravando a aula, não está fazendo aula ao vivo, é bem tranquilo para você acessar aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar na aula aqui. Então, da formação é isso. A gente também tem lá comunidade interna, tem inteligência artificial ali dentro na nossa estrutura, né? Dentro da plataforma, para você tirar dúvidas a hora que você quiser, dentro da plataforma, tá? Tem toda a estrutura, é completa, tá? Tem os arquivos em PDF, tem o mapa mental, também da disciplina, que é da formação, tá? Enfim, completo. A formação aí é completa. Se eu for colocar aqui o quadro branco, e daí eu vou finalizar mostrando para vocês questão de acesso, né? Então, você vai ter 7 aulas, tá? 7 aulas gravadas, de mais ou menos aí 1h40 a 2 horas de aula, tá? Tem aulas, acho que passou um pouquinho até disso. Você vai ter 7 arquivos em PDF, o conteúdo, cada aula com seu arquivo. Você vai ter 7 mapas mentais, onde eu vou explicando, né, tudo que está acontecendo na aula. Você vai ter também os 7 desperdícios, que é o workshop. São 7 aulas. E você vai ter acesso a 7 ferramentas da qualidade. Tá? Você vai ter também acesso a 1 ano na Lean Fast Play. Para acessar esse conteúdo aí que eu falei para vocês, né? Para as aulas gravadas, né? Ter o acesso aos arquivos, tá? Esse material aí você vai ter acesso por 1 ano lá dentro da plataforma, tá? Daí você vai ter acesso lá também à comunidade. Você vai ter acesso lá à nossa IA, né? Inteligência Artificial, para você tirar dúvida, 24/7, né? 24 horas por dia, para você tirar a tua dúvida, tá? Toda essa estrutura aí, tá? Questão de acesso, o link está aqui embaixo, tá? É só você clicar no link aí na descrição da aula, tem o link, e também tem o link aqui na página, tá? Na página de apresentação da formação, você também pode pegar o link ali, tá? É só clicar no link e você já vai conseguir fazer a tua inscrição. Fez a inscrição, você já vai receber no teu e-mail, tá? No teu e-mail o acesso à plataforma, tá? Fez a inscrição. Pessoal, boa noite, turma. Boa noite, galera. Vai chegando aí, vai chegando, fazendo seu boa noite, de acessar o link ali, chegando aí, só um minutinho que eu só vou responder mais um aqui que não está conseguindo entrar, e a gente já vai continuar aí, tá? Só um minutinho. Tá compartilhando a nossa segunda aula, né? Veja que tem as aulas ali, você vai olhando as aulas que você quer, né? De produtividade industrial. E aí você, ó, tem as aulas aqui, você vai assistindo. Bora, turma! Explicando, né? Deixa eu ver quem chegou aí. Bora lá, agora sim, pessoal. Bom, chegando aí, beleza, turma? Qualquer dúvida, a gente fica aí à disposição de vocês. Que legal, mais uma vez, concluir. A nossa aula experimental, tá? Então, pessoal, foi um prazer ter vocês aqui na nossa aula experimental. Questão de valor, você dá uma conferida ali, porque esse valor que está agora, ele é limitado, tá? Ele tá com valor promocional,
e extremamente limitado, tá? Só para algumas vagas. Então, corre antes que eu troque o valor, tá? O lote vai trocar. Então, aproveite, olha ali o valor que está agora, o lote que você está, né? Que você vai assistir a aula aí gravada. Aproveita e passa o teu acesso aí na formação o quanto antes, tá? Porque isso aí vai, de certeza, alavancar a tua carreira, tá? Você vai se destacar, mas, de certeza, no mercado de trabalho. Então, eu te vejo no treinamento, tá? Não perca tempo, faça agora a tua inscrição, a gente se encontra lá, beleza? Forte abraço a todos, galera. Fiquem com Deus, tá? Eu sou o professor Michel Brasil e foi um prazer estar aqui com vocês nessa aula experimental. Valeu, turma! Fui!